a sua vida. Nós saudamos a você que está presente aqui no templo e a você que está conosco através das nossas transmissões, com a doce paz de Cristo, aquela paz que ninguém pode explicar, que está acima das circunstâncias, que ela seja real na sua vida hoje e sempre. Amém. Dentro deste propósito, eu quero convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia no livro ou na epístola na epístola aos Hebreus, no capítulo 11, versículos 32 a 40. Hebreus, capítulo 11, versículos 32 a 40. Acompanhe comigo, por gentileza, a leitura. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Que o Deus inspirador da palavra nos ilumine e nos edifique, em nome de Jesus. Amém. Movidos pela fé. O que conduz uma pessoa a frequentar uma sala de aula por 5 anos, de segunda a sexta, se submeter a uma pressão muito forte de uma exigência dentro das disciplinas? É justamente crer que isto passará, que a formatura chegará e você estará mais habilitado para a vida profissional. O que leva um crente a sofrer até a morte por Cristo e nunca ceder também é a fé. Mas não é a fé num diploma, não é a fé num contexto de uma vida profissional, mas é a consciência, é a convicção de que Deus tem propósito e, por fim, se levantará para coroar a sua igreja. O autor aos Hebreus dedica todo o capítulo 11 expondo uma galeria de pessoas que exercitaram de forma muito intensa a fé. E ele define no capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E no versículo 6 ele inicia dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Na verdade, a fé nada mais é do que crer no incrível e ver o invisível. Isto é fé. Depois do autor ter descrito aqui muitos nomes,
ele agora faz um resumo de algumas pessoas israelitas de Canaã que também labutaram pela fé. No entanto, agora ele trabalha uma questão um pouco diferente. Ele trabalha resultados da fé, o resultado principal da vitória, mas com bênçãos concedidas, física, material, vitórias, e a outra, uma fé que levou à morte ou ao sofrimento. E é isso que nós vamos então ver aqui hoje, e depois mostrar os motivos desses homens, dessas mulheres, desses servos do Senhor, serem fiéis até a morte. Em primeiro lugar, veremos então que a fé, ela nos leva a superar os empecilhos da vida. Ele mostra o ponto positivo de vitórias alcançadas, do versículo 32 até o versículo 34. Ele cita no versículo 32 alguns nomes, ele cita 5 ou 6 nomes de pessoas, e depois ele se refere aos profetas. E esta fé que eles tiveram foi uma fé que os conduziu a vitórias aqui na terra, em que as pessoas não puderam com elas, e elas sobreporam aqueles que vinham contra eles. E aqui são estabelecidos alguns direcionamentos referentes a essas vitórias. E ele trata primeiro da vitória no contexto material. Ele diz que subjugaram reinos pela fé, subjugaram reinos, ou seja, pessoas mais fracas, pessoas menos habilitadas, foram capazes de tomar reinos pela fé em Deus. Também ele cita a vitória sobre a tentação da corrupção, uma vez que os países e as autoridades vinham sobre com injustiça. Ele vai dizer que estes homens também foram aqueles que praticaram a justiça. E sabemos que há uma tentação muito grande no interior do coração, uma vez que todos estão labutando contra, você também usar meios ilegais para você fazer valer o seu direito. Você pode contar uma mentira porque você está sendo injustiçado, mas esses homens não, eles praticaram a justiça. Outra vitória foi sobre as dúvidas que assolam o coração, porque eles obtiveram promessas. Eles aguardaram, eles suportaram até que essas promessas se cumprissem. Mas também eles tiveram vitória sobre feras. Vai dizer que fecharam a boca de leões. São coisas impossíveis. Mas também ainda tem uma outra questão relacionada a um poder natural, que é o poder do fogo. Eles extinguiram a violência do fogo. Ainda a violência humana, escaparam ao fio da espada. Venceram o medo, porque da fraqueza tiraram forças. Venceram a limitação humana, pois se tornaram poderosos. Venceram os poderosos, porque eles puseram em fuga exército estrangeiros. Aqui é um resumo que o autor aos Hebreus nos mostra que aqueles que tiveram fé e esperaram no Senhor alcançaram. E é muito comum você ver hoje tudo relacionado à fé apontando para esses itens aqui estabelecidos. Nós cantamos, e não é errado, que pela fé o mar se abre, pela fé nós passamos pelo mar, pela fé nós vencemos. Isso não é errado, porque alguns venceram sim, mas nem tudo é desta forma.
Em muitos momentos você crê e o Senhor vai agindo sobrenaturalmente na sua vida. O Senhor vai conduzindo de maneira espetacular a sua vida e coisas sobrenaturais acontecem. Isso é real e é fruto da fé, não é fruto da sua força. Muitas vezes você para diante de alguma coisa e você diz assim: não tenho como conseguir, e aquilo se realiza porque Deus está agindo. E sim, nós precisamos crer diante de tudo aquilo que vem sobre nós, crer sim que Deus tem autoridade, que Deus tem poder e que Deus pode nos conduzir em vitória. No entanto, não é sempre desta forma, porque o mesmo autor aos Hebreus, que acabou de citar homens vitoriosos no sobrenatural, me esqueci aqui, há mulheres que receberam pela ressurreição os seus mortos, mas além disso, ele mostra também que esta mesma fé que concedeu a esses servos do Senhor vitória sobre perigos, ela, mesma fé, não os livrou do sofrimento a outras pessoas. E ele aqui vai citar algumas coisas muito sérias. E a primeira vem uma pressão externa. Então essa fé deu vitória sobre a pressão externa, sobre os inimigos externos. Mas neste caso agora, a fé nos faz vencedores sobre os ataques internos. A pressão externa, logicamente, ela nos dá grande medo, e esse medo vem para o interior, mas aqui, neste momento, é mostrado que tudo aquilo que aconteceu de sofrimento não foi capaz de parar esses homens. Prestem atenção, aqui a partir do versículo 35b, foram torturados, zombados, açoitados, presos, apedrejados, provados, cerrados pelo meio, decapitados, peregrinos, mal vestidos, necessitados, afligidos, maltratados, errantes no deserto, errantes nos montes, errantes nas covas e errantes nos antros da terra. Mas acontece que o autor aos Hebreus, ele não diz que é uma fé diferente. Ele não diz que é uma fé menor, ele não diz que é algo inferior. Ele está dizendo que esta fé é suficiente para lhe fazer vencedor, mas essa fé é suficiente para lhe manter fiel a Deus quando você não vai ganhar as suas batalhas, quando você não vai ganhar a guerra, quando você vai ser torturado, você vai ser preso ou executado. Aquilo que você orou, que você pediu não vem, ainda assim a fé é sustentadora deste coração. Isto é verdadeira fé. A fé não é aquela que apenas você crê e recebe. O dia que você não recebeu, você deixa de crer. Isso não é fé. A fé em Jesus é aquela que continua, não só nos momentos bons, em que você vai agradecendo por tudo que Deus está lhe dando, visivelmente Deus agindo, mas é naquele momento que parece que Deus virou as costas. Quando você vai para um local e você ora ao Senhor, e parece que o Senhor virou as costas, e fazendo a vontade do Senhor, você é perseguido. Sendo justo, você é perseguido. Sendo honesto, você é perseguido. E parece que vem uma doença, e vem uma enfermidade, e vem uma luta, e vem uma guerra sobre a sua vida. Mas a fé verdadeira, a fé que vence, não é uma fé que lhe deixa esmorecer, mas você permanece nesta fé. O que conduziu esses homens? Os dois grupos, aqueles que obtiveram vitórias sobre todos os problemas e aqueles que foram torturados. É uma fé que fez viver e uma fé que fez morrer. O que ocasionou nesses homens a habilidade para serem fiéis a Deus quando receberam a bênção da vida e quando receberam a morte diante dos sofrimentos. Volte comigo no capítulo 11 aí, por favor. Em primeiro lugar, você encontrará que a fé que nos motiva é uma fé que crê no galardoar de Deus. Deus é um Deus galardoador, é um Deus que recompensa.
Versículo 6, ele fala de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o galardoador, ou seja, o recompensador dos que o buscam. Jesus falou isso em Mateus 6:6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ore ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te recompensará. É promessa de Jesus. Precisamos crer nisto. Então, a fé que observa que de uma forma ou de outra o Senhor nos assistirá. Mas nós temos também uma outra motivação para manter fiel a Deus, independentemente das circunstâncias, é que aquele que crê no Senhor, ele busca uma cidade superior, a consumação, a Nova Jerusalém. Versículos 10 e versículo 16 dizem assim: porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Não é uma cidade feita por homem, não é uma cidade feita por você, não é uma cidade guardada pelo homem, mas é uma cidade arquitetada por Deus e construída por Deus. E Abraão então caminhava nessa direção e nessa fé. No versículo 16, ele diz: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Aspirar à cidade, ansiar pela Nova Jerusalém, não é aqui o nosso lar. Não fique plantando, investindo pesado coisas para aqui, mas invista para o lar celestial. Independentemente do que aconteça, seja fiel, porque o nosso lar não é daqui, não é deste mundo. O nosso lar está na nova terra, no novo céu, onde não há mais sofrimento. Este era o embasamento desses homens. Olha só agora o que temos no versículo 20. É a convicção de um propósito de Deus se realizando na sua vida. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Ele sabe que o futuro da vida da sua geração não está perdido. O futuro da vida da sua geração não está solto ao acaso, mas o seu Deus tem um propósito em conduzir diretamente aqueles que creem no seu nome. Por isso ele começa dizendo que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. São coisas futuras, são coisas do céu, são coisas que acontecerão. E se você tem na palavra a promessa, você pode confiar. Ainda que se levantem contra nós, ainda assim permaneça fiel, porque quem fez a promessa é fiel. Nós temos ainda um vislumbre da grandeza do próprio Jesus em Moisés, versículos 25 e 26. O 24 fala pela fé Moisés, e aí vai dizer o 25: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ele preferiu ser sofredor com Cristo, sofrer com Cristo, com o povo de Deus, a permanecer numa sociedade corrompida, ainda que esta lhe oferecesse benefícios. Essas são as motivações dos servos do Senhor, de permanecerem fiéis, independentemente daquilo que acontecesse. Qual é a sua motivação para ser crente? Às vezes eu acho tão complicado, porque por pouca coisa nós abandonamos o Senhor. Alguém não falou comigo, alguém fez isso, alguém fez aquilo outro.
Nós acabamos de ver um jovem dizendo: eu vim matar o meu pai. Nós acabamos de ouvir o que acontece em muitos lugares com irmãos nossos. Irmãos que estão sendo executados só porque amam a Jesus, e nós ficamos bicudos só porque alguém não fez alguma coisa que nos agrada. Que fé é esta? É porque não estamos olhando para o futuro, estamos olhando para o presente. A fé que vence é a fé que olha para o futuro, que se basa no futuro, na promessa de Deus. A igreja precisa mudar, e mudar muito, a começar em mim. A igreja precisa mudar, e mudar muito o seu foco. Em que nós estamos embasando a nossa vida, em que nós estamos embasando a nossa fé, em que estamos embasando o nosso coração. Irmãos, parece que nós amamos tanto isso aqui que nós não queremos que Jesus volte. Esses homens ansiavam, e eles sabiam que morrer ali era selar o seu destino com o seu Senhor. Lembro-me de um dos dips que fizemos aqui, havia um vídeo em que uma mulher estava viúva porque o seu marido havia sido executado, a sua filha havia sido executada, e eles queimaram a casa, e a sua neta ficou agora totalmente queimada. Ela teve que tomar conta da sua neta, e ela dizia o seguinte: mas eu me sinto feliz porque os meus foram achados dignos de sofrer e de morrer por Cristo. Uma viúva não tem a aposentadoria, não tem a vida que nós temos aqui, acabou de perder, executado o seu marido, acabou de perder a sua filha, a sua neta queimada, e agora dependente dela, e ela está dizendo assim: louva a Deus, porque Deus achou graça em recolhê-los como dignos de sofrer por Cristo, de morrer por Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque esses crentes olham para o futuro, para a eternidade. E eu quero convidá-lo agora a olhar também, neste momento, para a eternidade. Vamos comigo para o Apocalipse, por gentileza, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Nós temos nos versículos 2 e 3 algo que enche o nosso coração. João tem uma visão. Ele diz: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Nós precisamos saber e crer que há um trono que governa o universo. Esse trono está no céu. Ele está no centro. Há um Senhor assentado sobre ele. E esse Senhor, ele é exaltado pelos 4 seres viventes, declarando no versículo 8, na parte B: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ah, meus irmãos, nós não estamos aqui à solta. Nós não estamos aqui porque um governo que acha que deve ser dessa forma ou daquela forma faz ou deixa de fazer. Nós estamos aqui porque tem um governo soberano que manda no nosso governo. Nós temos um governo soberano que manda em todos os governos da terra. O Salmo 22, ele retrata justamente essa expressão. Salmo 22, ele fala deste grande Senhor, esse maravilhoso Senhor, governador de todas as coisas. Este Senhor maravilhoso, no versículo 28 diz: pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Estão perseguindo na Coreia? Estão perseguindo, sim, mas ali tem o governo do Senhor. É por isso que a igreja está firme lá. Essa igreja vê o trono de Deus, ela não vê o trono do imperador. Essa igreja não vê o trono do ditador. Essa igreja não vê o trono de alguém que está ali oprimindo, mas ela vê um trono acima desse trono, e por isso ela permanece fiel. Esse Deus é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o eterno.
Depois os 24 anciãos, no versículo 11, diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, tudo veio a existir. Todas as coisas vieram e todas foram criadas pelo Senhor. Ele é o Criador, Ele é o dominador, não precisa ter medo. Precisamos, como brasileiros, envolver mais de corpo e alma, entregar a nossa vida totalmente ao Senhor e servi-lo, porque nós temos um Deus soberano. É isso que motivava aqueles homens, aquelas mulheres a morrer, é isso que motiva a morrer por Cristo, é isso que tem que motivar a nossa fidelidade ao Senhor. Mas não para aqui. No capítulo 5, logo em seguida, nós temos também algo acontecendo. E João tem uma visão, e a visão de João é de um livro escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. E ninguém foi achado digno de abrir esse livro. Este livro é justamente a história de todo o universo. Se esse livro não fosse aberto, não haveria história. Se esse livro não fosse aberto, não haveria redenção, não haveria salvação. Mas de repente, o que acontece no versículo 5... Todavia, um dos anciãos me disse, dizendo a João: não chores, eis que um leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Este leão é como um cordeiro, este cordeiro é um leão. Porque no versículo 6 vai dizer que era um cordeiro como tendo sido morto. O mesmo cordeiro que morreu por nós é o nosso leão da tribo de Judá, é o nosso vencedor, é aquele que nos faz mais que vencedores. E aí ele vai dizer que agora não só mais os 4 seres viventes ou os 24 anciãos, mas agora eles somam os 4 seres viventes, mais os 24 anciãos, e adoram este cordeiro leão. No versículo 9, ele diz assim: entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Ah, meus amados irmãos, eles entenderam isso lá, e nós precisamos entender isso aqui. Se não fosse isso aqui, se não fosse esse cordeiro-leão, esse leão-cordeiro, você e eu não estaríamos salvos. Mas Ele comprou com o seu sangue, com a sua vida, você e a mim, miseráveis pecadores. Éramos inimigos dEle. Odiávamos assim como essas nações odeiam, assim como a nação brasileira odeia o Senhor Jesus, assim como muitos religiosos odeiam o Senhor Jesus, nós também odiávamos e Ele morreu por nós. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, e nos versículos 6, 8 e 10, ele trata que este amor de Deus, ele é tão intenso pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus. Ele não comprou só os judeus, Ele comprou os brasileiros também, Ele comprou aqueles que moram em Cariacica também, Ele comprou aqueles que residem aqui em Nova Brasília também, porque Ele é poderoso e o seu sacrifício é perfeito. É por isso que logo em seguida, agora não só mais os 4 seres viventes e os 24 anciãos, mas agora os anjos, que eram milhões de milhões, no versículo 12, proclamam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Eu fico imaginando o barulho desse louvor, o barulho dessa adoração. Ah, com certeza não era de cara fechada, com certeza não era entristecido, com certeza não eram vozes miadas, com certeza não era aquela coisa tão triste, mas eram coisas de adoração, de alegria, de louvor, porque este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso Senhor, e é Ele que nos faz fiéis, sempre e independentemente do que aconteça. Mas não para por aí.
Primeiro os 4 seres viventes, depois os 4 seres viventes mais os 24 anciãos, depois milhões e milhões de anjos, e agora no versículo 13, toda criatura proclama àquele que está sentado no trono, versículo 13, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Ah, meus irmãos, nós temos esse Deus que está no centro do governo. A hora que Ele quiser, Ele vai na Coreia do Norte e corta a linha da vida do imperador e ele morre. A hora que Ele quiser, Ele tira o nosso presidente e põe outro, ou mantém. A hora que Ele quiser, Ele tira a sua vida ou mantém. Ele governa a história. Mas pela graça do Senhor nós temos uma promessa. E essa promessa é da Nova Jerusalém, a mesma cidade que Deus arquitetou e construiu, a Nova Jerusalém. E ela está bem retratada nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse. Eu convido você a ir até esses 2 capítulos. Claro que eu não estarei explorando todos eles, todos os versículos, mas começarei apenas no versículo 23. Em relação à Nova Jerusalém, olha só o que está escrito. 23 a 27. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ah, meus amados, Jesus é a luz do mundo, e nós viveremos nesta luz, na glória de Deus. Olha o versículo 24, as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Isso me faz lembrar do Salmo 2. Lá há um levante, um motim de nações contra o Senhor e contra o seu ungido. E eles dizem: levantemos, sacudamos de nós os laços, não queremos vínculo com este Deus e nem com este Jesus. Mas agora, nesta nova terra, esses não são mais aqueles reis ímpios, mas novos reis convertidos, e esses reis trazem a sua glória perante o Senhor. O versículo 25, as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Por que as portas não se fecharão? Porque primeiro, não há possibilidade de entrar nada contaminado, mas é porque constantemente nações e reis estarão levando ao Senhor, a glória ao Senhor, a ação constante, porta aberta, todo mundo entrando para louvar ao Senhor, para glorificar ao Senhor, para exaltar ao Senhor, porque só o Senhor deve ser glorificado, deve ser exaltado. Mas também olha só o que diz aqui no versículo 27, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Eu fico aqui tentando pregar e minha voz não é boa, não é bonita, a minha voz não ajuda, de vez em quando tem uma tosse, alguém vai cantar, de vez em quando erra alguma coisa, o nosso coração está cantando, de vez em quando a mente dá uma viajada, mas ali não, porque toda a nossa limitação ficará na ressurreição, ficará na terra quando nós ressuscitarmos. E ali não haverá mais impureza, ali não haverá mais limitação, ali não haverá mais coisa contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida, somente aqueles que creram em Jesus estarão lá, somente aqueles que louvam ao Senhor estarão lá, somente aqueles que tiveram as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, lá estarão. Mas ele não para por aí. Olha o capítulo 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal,
De onde que vem esse rio? Do trono de Deus e do Cordeiro. Flui direto de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de uma e outra margem, ou seja, o rio corre pela praça. Está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos, ou seja, não haverá enfermidade, não haverá sede no sentido de carência, mas seremos alimentados, sustentados, guardados, não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais pecado, não haverá mais nenhuma outra coisa que impeça uma adoração sincera ao Senhor, e as nações estarão ali. Eu fico a pensar como será gostoso ver ali pessoas que nós não conhecemos, de outras tribos, de outras nações, de outras línguas, de outros povos, estarão juntos ali e todos saudáveis na presença do Senhor. Versículo 3: nunca mais haverá qualquer... Vamos voltar lá em Gênesis 3. Após o pecado, versículo 16, a mulher é amaldiçoada, o homem é amaldiçoado, a terra é amaldiçoada. Mas agora aqui não há mais maldição, não há mais espinho, não há mais suor, não há mais cansaço, não há mais nenhuma fadiga, não há mais nenhuma dor, porque não haverá maldição ali. Nela estará o trono de Deus. Você e eu teremos acesso através de Cristo Jesus ao trono de Deus. Não só acesso ao trono de Deus, porque ali Deus habitará com o seu povo. E como eu anseio isso, talvez seja isso que aqueles homens e mulheres são capazes de morrer por Jesus, porque eles sabem que acordarão depois ali na presença do Senhor. Aí diz o seguinte: os seus servos servirão, versículo 4, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Nós veremos Jesus, nós contemplaremos Jesus. Jesus, ele continua as duas naturezas íntegras, 100% Deus, 100% homem, ainda que esteja hoje no corpo glorificado, mas ele continua, porque nós conseguimos ver a glória de Deus através do Jesus homem. Nós veremos a face do Senhor Jesus. Você anseia por isso? Você anseia? Não? Amém? Ah, meus amados irmãos, que doce promessa. Eu ouvi de Jesus quando bebi, eu ouvi de Jesus, e ouço de Jesus, e prego sobre Jesus. Agora imagine o dia que eu puder olhar o meu Senhor, o trono da glória de Deus, mas puder olhar o meu Senhor Jesus. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluia! É isto que enche o coração do servo do Senhor. Isto é real, isto é confortador. Isso é confortador. Sabe aquele que nós amamos, que morreu no Senhor? Ele já goza essas bênçãos do Senhor, ainda não consumado por causa do corpo, mas já goza essas bênçãos do Senhor. Ele já não peca mais, já não sente mais dores. Ele se alegra na presença de Jesus, a sua alma se alegra na presença de Jesus. Ah, meus amados irmãos, como isto é maravilhoso, como isto é magnífico, como isto é transformador para a nossa vida. O trono de Deus e do Cordeiro está nessa cidade. Eu irei para lá, não porque sou bonzinho, mas porque Jesus é bom.
é porque Ele é perfeito, e Ele é o meu Senhor, o meu Salvador e o meu mediador. Aqui na terra, a fé pode ser dada para você ganhar muitas coisas, ser vitorioso, ou não. Independentemente daquilo que você receba, não deixe esmorecer a sua fé, porque alguns recebem a fé para obter algumas vitórias materiais, outros recebem a sua fé para morrer por Cristo. Não sei qual grupo você está, mas eu quero lhe dizer, mantenha-se fiel ao Senhor, creia no Senhor, creia no Senhor. Eu quero que você pense nisso agora. Talvez você não esteja sofrendo uma perseguição externa de proibição, mas talvez há dentro de você um inimigo feroz que tem lhe tirado a alegria da salvação. Talvez você está lidando com desânimo e acha que é só um desânimo. Na verdade, é Satanás agindo com o instrumento que ele tem. E você tem dado corda a isso. E você tem negado o chamado de Deus para você sacrificar a sua vontade carnal. Eu quero conclamá-lo hoje. Nós temos liberdade. Estamos aqui com o microfone aberto, estamos com transmissão. Nós temos liberdade para deixar o nome do Senhor conhecido no nosso bairro. Nós temos liberdade para dizer para o mundo que nós somos felizes, bem-aventurados. Nós já vimos a eternidade aqui na palavra com os olhos da fé. Nós já vimos a Nova Jerusalém, nós já vimos tudo que foi pregado aqui agora pelos olhos da fé. Nós já vimos o rio da água viva que sai do trono, que atravessa a praça. Já vimos com os olhos da fé as árvores que estão às margens, a árvore da vida, cuja folha serve de remédio para as nações. Nós já vimos o trono instalado no meio da Nova Jerusalém. Com os olhos da fé. E ainda assim você quer viver em nome de Jesus, em nome de Jesus, sacrifique. Eles sacrificaram a sua liberdade, eles sacrificaram o não sofrer alguns açoites, ou mesmo a sua morte, a sua própria vida sacrificaram por amor a Jesus. E por que você não sacrifica seu egoísmo, a sua egolatria? Em nome de Jesus, você é chamado agora, neste momento, a morrer para você mesmo. E eu anseio por ver a face do meu mestre. E eu quero encerrar esta parte, antes da oração final, cantando isto. Eu quero encerrar agora cantando isso. Eu quero que você cante comigo. Quero que você se coloque em pé e cante isso comigo, em nome de Jesus. Só se você deseja. Se você não deseja, então não cante. Só ore e peça misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Se não sabe, apenas acompanhe, mas cante isso. Nós lhe conclamamos a assim fazer. Sempre que leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto
perto, bem junto a mim, e olhar os seus olhos serenos e meigos, e como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era tão lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. E ao ver as gravuras, os quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa inspiração do vigor. Não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E assim também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. Aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. Você não poderá ver a face do Senhor Jesus se você agora não se arrepender dos seus pecados. Você não poderá ver a face de Jesus se você não se entregar ao Senhor e confessá-lo como seu Salvador e como seu Senhor. Você não poderá de forma alguma ver a